gente aprendeu o que na primeira parte do vídeo? A gente aprendeu que Nabopolassar era pai de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos caldeus, né? Em segundo, que Joaquim de Judá tornou-se vasallo de Nabucodonosor, né? Tornou-se vasallo de Nabucodonosor, né? O que significa vasallo? É indivíduo, significa indivíduo que mediante juramento de fé e fidelidade dele se tornava dependente, rendendo-lhe atributo. Por quê? Porque quando o rei Nabucodonosor venceu ali em Judá, o rei da época, que era Joaquim de Judá, né, tornou-se vasallo dele, porque aí ele se rendeu, né? Aí ele, como ele tomou o poder, ele se rendeu e ficou rendendo atributo, ficou dependendo, né? Dele se tornava dependente, então ele se tornou dependente de Nabucodonosor. Terceiro, exiliados, né? Exiliados. Quem vive longe da pátria e quem está em lugar isolado, ou que não gosta, mas do qual não pode sair. Quer dizer, exiliado, né? Exiliados significa pessoa que está longe da sua pátria, longe da sua terra, da sua cidade, do seu país, né? Seu país de origem. E que está num lugar isolado, ou que não gosta, mas do qual não pode sair, né? E quarto é confidente, pessoas que se confiam segredos, contam intimidades, ou quem de hábitos se conversa privadamente, né? Privadamente. É um amigo, né? Um amigo íntimo. É que nem Jesus tinha os seus discípulos, que eram seus amigos íntimos, que ele podia confiar e contar a sua vida, né? Então, todos nós temos amigos pra gente contar a nossa vida, pra gente conversar, pra gente, né, lhe dizer algum segredo. Todos nós temos um amigo que a gente pode contar no dia a dia para contar um segredo, né? Tem outros que não, se você contar ele espalha para todo mundo, né? Todo mundo fica sabendo da sua vida. Isso acontece diário com a gente conta uma coisa para uma pessoa, ela sai espalhando o mundo todo. Então um amigo mesmo de verdade, ele não conta nada, ele fica em segredo, né? Esse é o seu amigo, é aquele que você conta as coisas e ele fica em segredo. Então era mais ou menos isso daqui, isso que se chama confidente. Quinto, monarca. Monarca é indivíduo que exerce o poder supremo num governo, é um rei, um imperador, é um soberano, né? Então é um monarca. Então, Nabucodonosor era um monarca, né? O líder mundial naquela época, né? Então vamos continuar o vídeo aqui. O Deus que direciona os poderes da história não havia abandonado o seu povo. Os israelitas deveriam continuar confiando nele, pois as suas promessas de perseveração e restauração eram garantidas. Daniel afirma ter escrito um livro que traz o seu nome, Daniel 12:4, e usa a primeira pessoa do singular a partir do capítulo 7, versículo 2, até o final do livro. O Talmud judaico aborda o testemunho de Daniel. O próprio Deus menciona Daniel pelo nome em suas predições a respeito dos últimos dias. Mateus 24:15. Não há motivo para duvidarmos de que Daniel tenha existido e que tenha escrito o livro que leva o seu nome. Por ser um judeu bastante culto, escolhido para receber treinamentos especial no Palácio da Babilônia, Daniel possuía as habilidades Liggit
linguísticas necessárias e todo o conhecimento histórico e cultural para escrever um livro com tal complexidade e profundidade. Então, Daniel tinha estudo para fazer um livro no seu nome, né? Sem dúvida. Ele era de uma boa família, família nobre, família real e de Israel, de Judá, e ele já, quando ele foi cativo, quando ele foi para Babilônia, ele já tinha, ele já era estudado em letra, em ciência. Daniel é que nem diz, o orgulho do pai, o orgulho da mãe é um filho estudioso, inteligente, ou que ouve os conselhos, né? Ou que ouve os conselhos do seu pai e da sua mãe. Então Deus tinha prazer em Daniel, porque Daniel ele era obediente. Ele era obediente, menino estudioso, né? Que tinha um grau muito elevado de inteligência, tanto espiritual como material, né? Estamos falando aqui de escolaridade. Então Daniel ele não era analfabeto, né? Ele tinha uma inteligência muito grande, vamos se dizer assim, ele era estudado. Ele conhecia o Talmud, o Talmud judaico. Então o Daniel ele já vinha já de uma linhagem de família real e também menino estudioso. Então ele era super inteligente, né? Ele não era um analfabeto, né? Então tem gente que acha que Daniel era um coitadinho. Daniel não era um coitadinho, né? Ele era de família rica, família nobre, classe média da época, classe média. Então ele era como se ele morasse, como se ele fosse, vamos dizer, no sul de São Paulo, né? No sul de São Paulo, como ele fosse, né? Morasse em Cambuí, em Campinas, enfim, é como se ele fosse da alta sociedade, morasse num lugar bem destacado, como por exemplo, né? Então ele morava, ele tinha um grau de estudo elevado, né? Como ele morasse em Alphaville, né? Então ele era de família rica, não era de coisa. Então quando o rei escolheu, ele escolheu os melhores que tinha em Judá e pessoas letradas de Judá, de Jerusalém. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles já eram bem de vida e já eram de família classe média, de família real, e já tinham, né, uma posição elevada antes mesmo de ir cativo para a Babilônia, né? Então vamos ler aqui. Como Daniel faz menção do reinado de Círio, Daniel 6:28, é razoável estabelecermos a data de 530 a.C. como o ano de registro do livro. Então, o livro de Daniel foi registrado em 530 a.C. Teólogos críticos, no entanto, negam que isso seja possível, né? Principalmente porque o livro parece predizer eventos que só ocorrem no terceiro e segundo séculos antes de Cristo. Essas profecias são tão precisas e detalhadas que alguns acreditam que nem sejam realmente profecias, mas registros posteriores dos eventos descritos. Portanto, de acordo com alguns, o livro de Daniel deve ter sido escrito no segundo século, pelo menos por estar de acordo com as passagens que falam a respeito do período posteriores. Se aceitarmos a possibilidade de que Daniel foi inspirado para escrever profecias a respeito de determinados acontecimentos que se manifestaram em 200 ou 300 anos no futuro, né? 300 ou 200 anos no futuro, não há motivo para negarmos a autoria de Daniel, né? A autoria de Daniel. E o registro do livro no sexto século antes de Cristo, a precisão das informações históricas, o formato e o estilo das passagens em hebraico e aramaico, né? E o testemunho unânime da tradição antiga, né? Confirma que tudo está descrito no livro com respeito ao seu autor
e a data de registro, né? E a data de registro. Então, tem muitas evidências, né, de que Daniel escreveu o livro e, né, e o século também, né? Nínive é conquistada pelos medos e babilônios, anos 612 a.C. Nabucodonosor prende Daniel no ano 605 a.C. Daniel interpreta os sonhos do rei no ano 603 a.C. Os babilônicos destroem Jerusalém no ano 586 a.C. Os babilônicos destroem Jerusalém, né, nesse ano. Os 3 amigos de Daniel sobrevivem à fornalha no ano de 580 a.C., né? Belzazar assume o trono no ano de 550 a.C. O reino de Belzazar cai nas mãos de Círio, na Pérsia, no ano de 539 a.C. Os judeus são liberados para retornar a Jerusalém no ano de 538 a.C. Daniel é lançado na cova dos leões no ano de 537 a.C. Então essas são as datas dos acontecimentos, né? Com Daniel e com da fornalha, enfim, do Daniel na cova dos leões. Então essas são as datas cronológicas, né, em Daniel, dos acontecimentos também. No próximo vídeo irei falar mais. Então essa é a segunda parte do vídeo, né, que fala de Daniel, Ananias e Azarias, né? Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus.